Olá, salve, salve, simpatia, seja bem-vindo ao Mulheres Admiráveis. No episódio de hoje é sobre Tomi Otaki, artista plástica brasileira que nasceu no Japão, minimalista. Ela gostava de se apresentar como pintora, simples assim. Você está assistindo o canal da Astrid, só te peço que inscreva-se no canal, ativa o sininho das notificações e no final a gente conversa. Tomi Otaki foi uma grande pintora brasileira que nasceu no Japão. Não gostava de adjetivos, muito menos de superlativos. Minimalista, se identificava como Tomi, pintora. Gostava mais de pintar do que de falar e deixou uma obra imensa. Tomi desembarcou no Porto de Santos, em São Paulo, em 1936. Ela tinha 23 anos quando preferiu enfrentar uma viagem de 40 dias num navio repleto de gente que ficar no Japão e seguir a tradição do casamento escolhido pela família. Ela ficou impressionada com o calor, o luminoso amarelo e a umidade pegajosa, marcas do nosso clima tropical. A cor amarela ficou impressa no seu olhar, uma das suas preferidas. O destino era a casa de um irmão, na Moca. Tomi chegou experimentando um bom prato de bife a cavalo e conhecendo a feira do bairro. Apaixonou, né? Lógico. Tomi Nakakubo nasceu em Kyoto, no Japão, no dia 21 de novembro de 1913. Durante os anos de escola, gostava de desenhar e pintar. Era filha caçula de Inosuke e Kimi Nakakubo. Tinha 5 irmãos. A família morava numa casa grande, confortável. O pai era um empresário do ramo da madeira e a mãe, dona de casa. Tomi teve uma educação tradicional da época, o que incluía o casamento arranjado pela família. Mas ela mudou o curso dessa história com a viagem que fez para o Brasil no período conturbado que antecedeu a Segunda Guerra Mundial. Ela foi ficando e gostando cada vez mais de São Paulo. Pouco tempo depois, ela conheceu o engenheiro agrônomo Ushio Otaki, um japonês e amigo do irmão. Um homem bonito, de acordo com o olhar da jovem Tomi. Ah, o amor, sempre o amor. Um casamento feliz de quase 40 anos e 2 filhos. O reconhecido arquiteto Rui Otaki e Ricardo Otaki, arquiteto, mas designer de profissão. O início da vida de casada foi num sobrado na Moca, onde a família ficou por mais de 20 anos, na Rua da Paz, que agora chama Rua do Lirismo, uma troca de nome que preservou a poesia do lugar. Foi no convívio com os italianos da Moca que Tomi aprendeu a gostar de massas, de comemorar os domingos com os familiares em volta da mesa. Os filhos foram criados como brasileiros católicos. Estudaram em colégios de padre e foram até coroinhas, ajudantes de missa. Depois, foram para a escola pública. Tomi não foi bem sucedida na expectativa de devoção dos meninos, mas nem ela era tão religiosa assim. Para Tomi, a família estava em primeiro lugar e foi dona de casa e mãe em tempo integral, da infância até a adolescência. Ela começa nas artes plásticas só aos 39 anos. Autodidata que desenvolveu uma obra extensa e marcante. Algumas delas, grandes esculturas, ajudaram a mudar a paisagem urbana de São Paulo. Ela usava materiais pesados, como metal e concreto, em estruturas que transmitiam leveza. Começou um pouco que tardiamente, como eu disse, mas ainda assim foram quase 60 anos de dedicação à arte. O crítico Agnaldo Farias diz o seguinte da obra de Tomi: a trajetória de Tomi Otaki tem um quê de extraordinário. Como é possível uma mulher estrangeira, desprovida de grandes recursos financeiros, começar, já perto dos 40 anos, depois de criar seus 2 filhos, a construir uma obra monumental? Tomi era pura intuição. Não era de pedir opiniões, gostava mesmo de fazer o que queria. O filho Rui gosta de brincar dizendo que a mãe só pedia opinião depois que o trabalho estava pronto. Conheço uma pessoa exatamente igual a Tomi. Rodrigo, um dos netos da pintora, ressalta a intuição como uma característica que ele herdou da avó. Foi com ela que aprendeu também a falar japonês, a língua escolhida para as conversas entre os dois. Tomi sempre gostou de desenhar desde pequena, mas nunca pensou em se tornar artista. Talvez por isso não tenha seguido regras, referências ou mestres. Ela começou a pintar para valer mesmo na casa da Moca, num canto da sala,
Todo dia tinha que montar e desmontar todo o material de trabalho. Quando as crianças estavam maiores e me sobrava um pouco de tempo, pensei então que poderia começar a pintar com mais dedicação. Eu estava contente e pintava com alegria. Eu nunca pensava em estilo. Meu desejo era só pintar. Queria pintar o que vinha do coração e não apenas o que via. Tomi teve aulas com o pintor japonês Keisuke Sugano quando ele passou pelo Brasil. Sugano foi um grande incentivador. As primeiras telas foram inspiradas em ruas, paisagens da cidade, retratos e algumas naturezas mortas. Com o tempo, ela percebe e começa a enfatizar os traços de sua origem oriental no resultado dos trabalhos. Essa influência se verifica na procura da síntese. Poucos elementos devem dizer muita coisa. Ela disse uma vez que fazia uma pintura silenciosa, como a sua Kyoto natal. Adorava haikai, os versos minimalistas tão característicos do Japão. Outra fonte de inspiração era o círculo, uma fórmula que ela achava que transmitia paz. Foi na casa da Moca que, tempos depois, ela recebia visitantes ilustres, como o crítico de arte Mário Pedrosa, o psiquiatra Osório César, que foi marido da pintora Tarsila do Amaral, outra mulher admirável, e incentivava seus pacientes a pintarem e desenharem, o empresário Titilo Matarazzo, que amava as artes e participou da criação do Museu de Arte Moderna de São Paulo, do TBC, o Teatro Brasileiro de Comédia, e da Companhia Cinematográfica Vera Cruz. Nos anos de 1950, ela participa de exposições coletivas e faz a primeira individual no MASP. Em sua extensa e produtiva trajetória, Tomi participou de encontros, mostras e conquistou inúmeros prêmios em várias partes do mundo. No final dos anos 1960, ela apresenta um conjunto de trabalhos com formas geométricas feitas com traçados à mão livre, uma fase de trocas com outros artistas. Seu talento, a essa altura, já é super reconhecido e ela se arrisca em experiências bem radicais, como a pintura às cegas. Não é modo de falar. Tomi pintava com venda nos olhos. A série Pinturas Cegas rendeu exposições em museus. Tomi se naturaliza em 1968, 32 anos depois de aportar em São Paulo. No ano seguinte, ela, já brasileira, se recusa a participar da 10ª Bienal Internacional de São Paulo, um protesto contra a ditadura, regime vigente na época, seguida por vários outros artistas. Tomi, nos anos 1970, vai morar numa casa projetada pelo filho, Rui Otaki, no bairro do Campo Belo, zona sul de São Paulo, onde tinha um amplo espaço com paredes de vidro, seu ateliê de trabalho. Nessa mesma década, talvez inspirada pelo novo lugar, ela amplia suas possibilidades artísticas. Além dos pincéis, ela experimenta serigrafia, litogravura e gravura em metal. As gravuras tornam a obra dela mais acessível, porque são mais baratas. Em 1983, ela ganha uma super retrospectiva do Museu de Arte Moderna de São Paulo, mesmo ano do lançamento do livro Tomi Otaki, com texto de Casimiro Xavier de Mendonça e prefácio de Pietro Maria Barti. 2 grandes nomes das artes. Uma década de muito trabalho e justos reconhecimentos. Tomi cria os cenários e figurinos para a ópera Madame Butterfly no Teatro Municipal do Rio de Janeiro e é homenageada no livro infantil 7 Cartas e 2 Sonhos de Lígia Bojunga, feito a partir de quadros da artista. Foi ainda nos anos de 1980 que Tomi pinta um painel de 55 metros de altura em um edifício na Ladeira da Memória, no centro de São Paulo. Uma lindeza, é a primeira obra bidimensional dela e é amarelão e azul, as cores que ela mais gostava. Tomi era a delicadeza em pessoa. Nas mostras e exposições, ela recebia a todos os convidados com carinho e atenção, do primeiro que chegava ao último que ia embora. A transparência e a profundidade se tornaram elementos fundamentais no meu trabalho. A criação de um espaço com profundidade e transparência é trabalhada por meios de pinceladas de cores em que os intervalos entre elas dão visão para um segundo e um terceiro planos. Uma de suas esculturas mais comentadas foi a Estrela do Mar, encomendada em 1984 pelo então vice-governador, o antropólogo Darcy Ribeiro, uma obra feita em ferro para ficar no espelho d'água da Lagoa Rodrigo de Freitas, no Rio de Janeiro. Depois de muita polêmica, a estrela foi desmontada e perdida
na década de 1990. Tomi tem mais de 20 obras públicas espalhadas por diferentes cidades, como São Paulo, Belo Horizonte, Curitiba, Brasília, Araxá e Ipatinga, feito raro para um artista no Brasil. Suas obras podem ser vistas também nos jardins do Museu de Arte Contemporânea de Tóquio e na província de Okinawa, no Japão. Sou otimista sempre. A arte, sem dúvida, faz bem para o dia a dia das pessoas e, por isso, cada vez mais gosto de produzir obras públicas para que todos possam ter contato com o meu trabalho. E ela falava sempre baixinho e pequenininho. Em 2001, ela ganhou um espaço para chamar de seu, o Instituto Tomi Otaki, projetado pelo filho arquiteto para realizar mostras nacionais e internacionais de artes plásticas, arquitetura e design. Ricardo, o filho designer, é o diretor do Instituto. Dos 100 aos 101 anos, concebeu cerca de 30 pinturas. Até sua morte em fevereiro de 2015, aos 101 anos, seguiu trabalhando. Acho que trabalhar e ter novas metas são o segredo. Trabalhar sistematicamente é muito bom e nem penso nessas coisas de idade. Para mim isso não é importante. Eu estou sempre mudando. Não penso, quero mudar, mas estou sempre mudando. Tomi Otaki é uma mulher admirável e essa é a história dela. Domo arigato. Eu adoro Tomi Otaki, adoro o Instituto Tomi Otaki. E você, curtiu? Deixa agora então o seu comentário e, por favor, inscreva-se no canal e ative o sininho para receber as notificações.